Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 25 de agosto de 2019 e estou aqui à beira de um riacho, num belo cenário, para que vocês sintam as energias positivas deste local. Gostaria aqui de fazer exatamente um vídeo sobre o conceito de energia e o modo muito curioso que ele é usado no senso comum, em especial pelos místicos, mas também pelas pessoas em geral e até mesmo pelos cientistas. Esse vídeo, de uma certa forma, complementa o meu vídeo anterior sobre entropia, que também é um tema físico, mas que ninguém pense que isso significa uma mudança definitiva. Os vídeos sobre política e economia vão continuar. Mas bem, afinal, o que raios o pessoal quer dizer com energia? Ainda mais nesse sentido de energias positivas, energias negativas, é geralmente confundido também com vibrações. Quem quer que já tenha observado esse linguajar utilizado pelo pessoal mais esotérico, vai notar que o uso desse termo é extremamente confuso, em geral poético, mas eu gostaria de deixar claro que esse problema não é só com o pessoal dessa área, com o pessoal da mística. Na verdade, existem problemas com o conceito de energia, também no senso comum em geral, e até mesmo entre os cientistas. Mesmo no linguajar científico, energia é um conceito que costuma ter alguns problemas, algumas confusões. Ora, energia, de uma forma bastante estrita, geralmente é entendido pela física como a capacidade de realizar trabalho. Trabalho em física é você promover deslocamentos mecânicos de objetos. Mas em termodinâmica, você também vê energia como necessária para fazer qualquer tipo de transformação. Então, unificando os conceitos, é como se a energia fosse necessária para qualquer coisa. Você mover um objeto daqui para lá, você quebrar alguma coisa, você derreter alguma coisa, promover algum tipo de reação química, tudo isso, de um modo ou de outro, pode ser considerado transformação. E por aí você já vê uma série de dificuldades, porque é lícito que alguém diga que não existe energia em si, que a energia é basicamente uma relação, uma potencialidade, um conceito abstrato que não está dado na natureza como uma coisa em si, como se existisse a energia na natureza. Mas, por outro lado, é observável também utilizar-se um linguajar no sentido bem mais aparentemente contraditório, como, por exemplo, na formulação das leis termodinâmicas, onde você pode dizer que a energia não se cria nem se perde, só se transforma. Então, afinal, o que é energia? Um vídeo muito bom do canal Ciência Todo Dia, um dos meus favoritos, diz que energia não existe. Eu vou linká-lo aí. Não está errado, claro, mas depende muito do modo como você interpreta o conceito de energia. Porque você pode entender dessa forma que a energia nada mais é do que uma relação, esse potencial, uma grandeza, uma escala, alguma coisa que a gente mensura, uma simples medição entre as coisas. Por exemplo, essa pedra aqui, que eu estou levantando, tem uma energia potencial, que quando eu soltar, ela vai provocar algum trabalho. É uma deformidade no chão, vai mover alguma coisa, pode esmagar alguma outra coisa, podia ter caído no meu pé, ter machucado, ou seja, ela vai promover alguma ação no mundo, alguma transformação, por mínima que seja. E de uma certa forma, se você pensar no conceito de energia potencial, me soa até um pouco redundante, porque é exatamente isso que a energia é, uma potencialidade, uma capacidade de transformar alguma coisa. Portanto, nesse sentido, é errôneo você considerar que a energia é uma coisa em si, como se fosse distinta da matéria, como se fosse alguma coisa que estivesse no universo pronta para ser utilizada de uma forma qualquer. Na realidade, energia é um conceito relativamente abstrato que, dependendo do modo como você entende, você tanto pode dizer que ela não existe, é apenas uma convenção, quanto você pode identificá-la com a matéria que evidentemente existe. Afinal, matéria e energia, de uma certa forma, seriam a mesma coisa. E também não é errôneo você dizer que energia está em tudo. Tudo é energia. Talvez aí que resida a principal confusão, porque quando uma coisa é tudo, ao mesmo tempo ela acaba não sendo nada para efeitos de entendimento. E talvez daí derive um pouco a confusão.
Mas eu acho que, de uma forma geral, nós podemos entender melhor a ideia de energia como uma configuração em especial da matéria que tem um potencial maior de realizar transformações. Por exemplo, quando a gente fala em energia elétrica, temos eletricidade. Veja bem, aproveitando que eu estou aqui na beira de um rio, e lembrando que no Brasil nós utilizamos muita energia hidroelétrica. Ou seja, nós aproveitamos a queda das águas, que evidentemente é motivada pela força gravitacional, e nós captamos a água para rodar os nossos geradores elétricos. Os geradores são dispositivos que utilizam campos magnéticos para converter o magnetismo em eletricidade. Até que nas nossas casas chegue a nossa querida energia elétrica. Veja só, na água já existe energia, na terra, na gravidade, de uma certa forma, existe uma energia. Mas ela não está formatada de um modo fácil para um uso geral, diferente da nossa eletricidade caseira, que já está devidamente organizada e configurada para que nós possamos fazer o melhor uso possível dela. Um exemplo talvez mais simples seria o fogo, né, que infelizmente eu não vou fazer aqui porque é uma reserva ambiental e fazer fogo aqui é crime, posso até ser preso. Mas, por exemplo, quando você junta aqui uns gravetos, umas folhas e prepara aquela fogueirinha, antes dela acender, ela tem energia ali disponível, mas ela está numa situação tal que dificilmente vai ser útil para as coisas que normalmente a gente tem em mente quando acende uma fogueira. Aí quando nós acendemos e o fogo surge, aí sim, nós temos a matéria reconfigurada num estado tal que é muito mais fácil de se utilizar para uma série de finalidades, desde assar marshmallow, ou seja lá o que for. Então, a energia é um modo como você configura a matéria que facilita a transformação. Eu gostaria até de fazer uma analogia econômica com o conceito de passivo e ativo. O que são os passivos? São aqueles bens que a gente tem que geralmente implicam gastos de manutenção, que nós utilizamos como nossa casa, nosso carro, ou nossas roupas, qualquer coisa. E os ativos são os bens que a gente tem que normalmente nos trazem retorno, ou seja, eles têm um potencial maior de serem convertidos em outras coisas. A diferença entre ativo e passivo econômico, para mim, é perfeitamente análoga à ideia de matéria e energia. Os passivos, eles são riquezas. Os ativos também são riquezas. Um passivo, por exemplo, um imóvel no qual você mora. Um ativo, por exemplo, o dinheiro que você está aplicado no banco. Ora, com o dinheiro que está aplicado no banco, é muito mais fácil você gastá-lo para obter alguma outra coisa. Diferente da sua casa, que você vai ter que vender primeiro. Ambos são riquezas, mas um está numa situação tal que é muito mais fácil de ser utilizada para uma troca econômica. E essa é a distinção que costuma se fazer entre matéria e energia intuitivamente. Geralmente as pessoas não explicitam dessa forma, mas se você observar bem, quando alguém está falando em energia e matéria de uma forma assim, minimamente coerente, a diferença basicamente é essa. A gente entende como energia uma disposição particular da matéria que pode ser utilizada de uma forma mais dinâmica para promover transformações. Mas isso não muda o fato de que energia e matéria são matérias, são a mesma coisa, assim como as riquezas passivas ou ativas também são riquezas, ambas são riquezas. E ainda tem a distinção entre os passivos de maior ou menor liquidez, né? Por exemplo, um apartamento que você tem alugado e numa área muito concorrida, tem uma liquidez maior, ou seja, é mais fácil de ser convertido em dinheiro do que uma casa onde você mora, um apartamento que você mora, numa área assim, menos valorizada. E a relação física também é a mesma. Você pode ter uma série de disposições de matéria que normalmente você não entende como energia, como por exemplo, qualquer disposição de objetos colocados no chão. Por exemplo, esse pequeno galho aqui, ó. Enquanto ele está no chão, ele tem energia, mas é uma energia que está num estado tal difícil de aproveitar. Quando eu levanto ele aqui, quando eu posso movimentá-lo, né, fazer qualquer movimento com ele, eu já sou capaz de produzir algumas transformações. Então ele na minha mão, posicionado dessa forma, ele já tem um potencial energético maior. Então a diferença basicamente é essa, é o modo como as coisas se distribuem, né? E assim isso explica por que você pode ter dois cientistas falando coisas corretamente, mas que parecem de forma tão diferente.
Um dizendo que energia nem sequer existe como uma coisa em si, e outro usando o termo energia de uma forma bastante prática. Afinal, a gente fala em energia elétrica, em energia nuclear, em energia química. E não quer dizer que são coisas que errôneas, que coisas que não existam. Ou seja, depende muito da interpretação do conceito. E se energia, mesmo no plano da física, tem essa elasticidade de entendimento, o que você esperaria que acontecesse no senso comum? Ora, no senso comum nós temos também uma grande flexibilidade. Por exemplo, para eu fazer isso aqui, evidentemente, eu preciso de energia, não é mesmo? Afinal, são meus músculos fazendo movimento. É meu cérebro enviando comandos neurológicos. E eu preciso tirar essa energia de algum lugar, geralmente eu tiro da alimentação. Então, de uma certa forma, nós podemos falar claramente em energia nas coisas, em substâncias químicas. Afinal, eu me alimento de alguma coisa, essa coisa me dá uma energia que eu posso utilizar das mais diversas formas. Mais uma vez, é um uso bastante flexível, mas perfeitamente correto de energia. Existe energia nos alimentos. E essa energia é absorvida pelo meu organismo e eu tenho uma energia potencial no meu corpo, porque eu posso utilizá-la das mais diversas formas para promover transformações. Aliás, a energia que eu absorvi numa barra de chocolate, no arroz, qualquer coisa, ela vai promover transformações no meu corpo, reações químicas e uma cadeia de eventos que, de uma certa forma, você pode observar, está acontecendo transformações o tempo todo da natureza. Está acontecendo trabalho o tempo todo em todos os níveis da natureza. E tudo isso é energia sendo utilizada, sendo consumida e sendo também produzida numa cadeia infinita de eventos. Dizemos na primeira lei da termodinâmica que a energia não pode ser criada nem destruída. O que nós estamos dizendo, de uma certa forma, é que ela está circulando o tempo todo, se nós considerarmos o universo como um sistema fechado. A segunda lei da termodinâmica, lembremos, é que a quantidade de energia de um sistema fechado tende a cada vez mais se degradar no estado de entropia. Entropia é, antes de tudo, a irreversibilidade transformativa de alguma coisa. E assim, de uma forma intuitiva, não necessariamente errônea, mas com muitas confusões, nós utilizamos no dia a dia o conceito de energia. O que permite também outros usos mais ousados. Afinal, a gente distingue claramente a energia elétrica, a gente diz que faltou energia, a gente tem um jargão todo que utiliza esse termo de modos variados, alguns bem precisos, outros imprecisos. Mas por analogia também a gente pode fazer usos perfeitamente viáveis, como por exemplo a ideia de uma energia psíquica no sentido psicológico, né? Como por exemplo quando você está no estado emocional tal que você tem mais disposição para fazer as coisas, mais disposição para trabalhar, para promover alguma ação no mundo. Ou seja, de repente você estava lá preguiçoso, cabisbaixo, sem fazer nada, aí alguma coisa, algum fator emocional, alguma motivação te faz levantar e você se torna mais dinâmico. É um uso de analogia que é perfeitamente viável, perfeitamente compreensível. E de uma certa forma também no nível físico também se aplica, porque afinal isso significa uma alteração na nossa estrutura cerebral, nas ligações neuroquímicas, que evidentemente pressupõe um sistema de energia correndo ali dentro. Então é mais até do que uma analogia. Se você for mapear o cérebro de uma pessoa num estado mais depressivo e uma pessoa mais ativa, você vai notar que o cérebro da pessoa mais ativa tende a estar mais agitado, tende a ter mais correntes, áreas iluminadas, áreas ativas. Então, não só é uma analogia viável, como também implica numa correlação ainda que sutil com a realidade física. Se é assim, não se poderia esperar outra coisa de quando o termo vai para uma área ainda menos precisa do que o senso comum, apesar de que existem tradições místicas, esotéricas, que têm terminologias bastante bem definidas. Mas nós estamos falando de uma colcha de retalhos, de várias tradições, de várias derivações desse New Age, que normalmente não tem um cânone, não tem uma teologia específica. E acaba virando um horizonte fértil para se utilizar os termos das formas mais estranhas possíveis. Por exemplo, o que será que o pessoal quer dizer com energias? Sintam as energias desse local. Aqui está cheio de energias positivas. Engraçado, né? Porque tem o conceito de energia negativa. Tenta entender que raio, tenta pensar não só em termos físicos, mas até em termos de senso comum, que raio seria uma energia negativa. Porque a energia positiva é esse potencial de promover transformações. Então a energia negativa seria o quê?
Eu até posso dizer que energia é zero, alguma coisa não tem potencial nenhum de provocar transformações. Mas o que seria energia negativa? Provocar destransformações? Não faz sentido. Observe que não tem muito sentido. Evidentemente, o que a pessoa está querendo dizer isso por analogia se aplica mais à questão psicológica, voltando àquela questão psíquica. Está dizendo alguma coisa que se relaciona com disposições psíquicas que você tem que te tornam mais ativo, mais dinâmico, mais feliz. Ou seja, então a ideia das energias positivas seriam aquelas coisas que te animam a fazer as coisas. Então as energias negativas seriam aquelas que te desanimam. Ou seja, no fundo é uma imensa analogia psicológica. E também é muito utilizado o termo vibração, né? Em vez de sentir as energias, sentam as vibrações positivas do local. Eu acho até esse termo vibração mais interessante, porque ele trabalha com a noção de frequência, né? O que é uma vibração? Fisicamente dizendo, alguma coisa que repercute. Por exemplo, uma corda de violão, ela vibra. Se o violão estiver bem afinado, as cordas tendem a vibrar de uma forma harmônica. Se você tiver dois violões perfeitamente afinados, um do lado do outro, num ambiente em silêncio, eles estiverem perfeitamente afinados entre si, você toca a corda de um e a corda correspondente do outro tende a vibrar também. Ou seja, existe uma certa sintonia entre eles. Aliás, esse é o motivo pelo qual pouca gente sabe, mas instrumentos musicais, quando não são tocados por muito tempo, eles vão desafinando mais rápido. Ao passo que eles sendo tocados com mais frequência, principalmente instrumentos de corda, né, eles tendem a manter a afinação, ou às vezes até mesmo se afinar. É bobagem o negócio de dizer que um piano desafina com alguém tocando. Ao contrário, se ninguém tocar, que ele tende a desafinar. Porque no uso, claro, no uso correto, né, tocando o piano, né, fazendo bagunça. Quando você toca, você está repercutindo as cordas, de modo que uma vai influenciando a outra, e às vezes aquela que estava um pouquinho desafinada, pela própria vibração da outra corda, ela é puxada de volta pela afinação. O que eu quero dizer com isso? É que essa analogia das vibrações é interessante, porque ela dá uma ideia de harmonia. E aí sim, é você se harmonizar com alguma coisa. E isso te traz um ânimo, te traz uma disposição. Na música, isso até permite uma analogia muito fértil, porque nós, evidentemente, gostamos de estruturas melódicas e harmônicas bastante consistentes. Em geral, não dissonantes. E essas estruturas sonoras, elas nos causam emoções positivas, né, ou negativas. Aí já faz um certo sentido se falar, né? E essas emoções têm um forte impacto psicológico. Você está uma emoção positiva, uma emoção boa, uma emoção agradável nesse sentido, o termo é perfeitamente utilizável, te dá motivação para fazer mais coisas, te dá um potencial maior, pode-se dizer, claro, te dá até uma maior energia, não só psíquica, mas um ânimo adicional, reconfigura o seu cérebro e partes do seu corpo para uma melhor utilização da energia que você tem. Então, sim, o que eu gostaria de deixar bem claro nesse vídeo é que realmente o uso que os místicos fazem, esse pessoal nova era faz o conceito de energia, é verdadeiramente bizarro. Muitas vezes não tem a menor noção. Às vezes tem uma noção intuitiva. E às vezes eles utilizam de uma forma válida enquanto analogia. Se você entender isso, principalmente de uma forma psicológica. Claro, eu jamais defenderia que quando alguém diz que faz um curso de bioenergias, que sai passando a mão assim nas coisas e captando as energias vitais e não sei o que mais lá, eu não levo a sério isso como uma descrição de um fato físico real. Também não excluo absolutamente, porque, como eu gosto de insistir, eu sou um cético no verdadeiro sentido da palavra. Eu não excluo a possibilidade de coisas que nós ainda não compreendemos, de situações, de realidades ainda completamente desconhecidas pela ciência. Talvez a gente ainda descubra alguma coisa. Gostaria muito que existisse uma força vital nesse sentido, né? Na minha ficção científica eu escrevo muito sobre isso, acho uma ideia muito interessante, mas eu não estou defendendo de forma alguma isso. Mas o que estou colocando é que, devidamente interpretada, o modo como os místicos, os esotéricos, os religiosos usam esses termos são alegorias psicológicas que podem ser completamente sem sentido, mas muitas vezes fazem algum sentido quando devidamente interpretadas. Mesma coisa você observar o uso de energia no senso comum e até mesmo no mundo físico, em termos científicos, porque, como já coloquei, depende de uma série de fatores de interpretação. Ou seja, não é completamente descabido o uso desse conceito. E eu fico por aqui.
Tá rolando um ventinho muito interessante, não sei se dá para vocês ouvirem. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 25 de agosto de 2019. Muito obrigado por sua atenção e boas vibrações para vocês.